dois experts maravilhosos que vão estar no palco conosco. Então, eu vou ler aqui o mini CV deles para não deixar nada passar, né? Claro. Então, aqui a gente tem a Fara, que é uma empreendedora visionária e palestrante inspiradora com mais de 30 anos de experiência, marcado por desafios e conquistas. Formada em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Alagoas e com MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas. A Fara foi proprietária de uma renomada franquia de idiomas e fundadora da Fara Seton Idiomas. Ela desenvolveu uma metodologia inovadora de ensino de idiomas para adultos profissionais. Com várias especializações na área, a Fara também se destaca como coach e mentora de empreendedoras e empresárias, ajudando mulheres a superarem barreiras emocionais e alcançarem o sucesso nos seus negócios. Sua jornada é um testemunho vivo de resiliência, determinação e sucesso, e suas palestras deixam um impacto duradouro em todos que têm o privilégio de assisti-la. Seja muito bem-vinda, Fara. Obrigada. E não, aqui o representante masculino, que temos um homem em meio das mulheres, temos aqui o Paulo Imbuzeiro, pessoa que tive o prazer de conhecer através do Wesley Bandeira, muito querido, empresário querido daqui. Então, o Paulo ele é sócio fundador da ITC Global, onde lidera consultorias e treinamentos há mais de 15 anos nas áreas de gestão, estratégia e liderança. O Paulo Imbuzeiro é doutor em administração de empresas, mestre em estratégia do desenvolvimento sustentável, possui especialização em formação internacional. Na sua trajetória, o Paulo já superou inúmeras adversidades e conquistou ainda muito jovem vários destaques acadêmicos nacionais e internacionais, sente o cacife, e prêmios de empreendedorismo como MPE Brasil. O Paulo Imbuzeiro acredita no poder da liderança estratégica ágil em todas as dimensões da vida. Como marido e pai de 2 meninos, a sua paixão é em aprender e ensinar pessoas comuns a se tornarem líderes de sucesso por meio de modelos que geram prosperidade, lucro e liberdade. Paulo Imbuzeiro conduz aulas práticas de pós-graduação no Brasil e MBA internacional. Já desenvolveu centenas de líderes e suas metodologias estão presentes em várias empresas de diversos segmentos. Estamos com esses dois experts de peso. Seja bem-vindo, Paulo. Muito obrigado, é uma honra estar aqui com vocês, falando desse tema que é tão importante, né, que é a liderança. E estou aqui à disposição para a gente bater um papo legal, né? Essa experiência aí da Fara e experiência da Anelina também, para agregar valor. Então, vamos lá, vamos conversar sobre esse assunto. Sim, vocês têm uma trajetória muito rica, muita experiência, já são empreendedores há quanto tempo que vocês já são, Fara? Nossa, mais de 30 anos. 30 anos, uma grande jornada. Muitas histórias. Muita gente não tem nem 30 anos, pois que está nos assistindo. Abafa. Mas isso é o quê? É experiência para trocar, é vivência para trocar. E você, Paulo, há quanto tempo você empreende? Olha, desde os meus 13, 14 anos, né, eu já começava a me virar e correr atrás de uma renda, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que foi por aí que a coisa já começou a trilhar para esse campo da gestão, da liderança. Legal. E formalmente, você, assim, empreender formalmente. Porque muita gente, eles entram na parte do empreendedorismo, principalmente mulheres, precisando de uma renda extra. E aí entra sem se profissionalizar, entra só, tipo, aí, peraí, deixa eu fazer aqui um negocinho ali, quando vai ver esse negocinho vai crescendo. Foi um pouco isso que aconteceu com você? Sim, na verdade, quando eu entrei na universidade, né, eu fazendo uma retrospectiva aí bem rápida da minha história, eu tive uma transição ali na pré-adolescência, para adolescência ali, uma coisa bem, um marco ali na minha vida, né? Foi o momento que eu perdi um irmão, um pai, foi um momento ali bem difícil, eu tive que assumir as rédeas ali da família, e naquele momento eu sabia o seguinte, olha, já que eu não tinha uma origem assim, não nasci em um berço rico, eu tinha um conhecimento como um caminho para mim.
Então, foi isso que eu comecei a buscar ali, primeiro, cursos profissionalizantes, que você tem que aprender alguma coisa já para começar a me virar. E sabia que informática naquela época era importante, então comecei a fazer. Então, eu ingressei na universidade. Quando eu entrei na universidade, eu lembro que um professor chegou numa aula de empreendedorismo, aí falou disso, olha, o empreendedor, ele nasce com alguns traços de empreendedor. E provavelmente tem pessoas que empreendem, tem empresários, tem exemplos na sua família. E eu, poxa, eu não tenho pessoas assim na minha família. Eu não sei se eu nasci com esses traços. Será que eu vou ser um empreendedor? Eu comecei a me questionar naquela época. E eu pensei o seguinte, já que eu não tenho, eu vou em busca dessas referências, eu vou procurar alguém para modelar. Então, comecei a procurar, observar professores, empresários que eu tinha contato em eventos, e aí eu fiz uma coisa, eu tinha que entrar em tudo que a universidade pudesse me oferecer. Lá tinha uma empresa de consultoria, e aí eu entrei nessa empresa de consultoria júnior, entrei em jornadas acadêmicas, com bolsas de iniciação científica, tecnológica, tudo que aparecia eu fazia. Né? Então, eu chegava logo cedo, eu costumava falar assim, que eu pegava lá o ônibus Volta ao Mundo, aí entrava, chegava lá na universidade e só voltava à noite. Né? Então, lá começou, naquela jornada de consultorias, de atividades, para mim começou ali uma trilha já de desenvolvimento de empreendedorismo. Né? Como eu lidava com empresas, com empreendedores, né? Então isso já começou para mim trazer muitos sinais de quais seriam esses caminhos, quais seriam esses traços para me desenvolver. Sim. E lá dentro mesmo, antes de terminar a faculdade, eu abri uma empresa, porque eu já estava prestando consultoria no mercado para empresas de grande porte, foi o caso na época da Braskem, e tinha Sim. projetos como projetos da FINEP, e tinha que ter CNPJ. E como a universidade ela tinha uma incubadora, era uma oportunidade porque você não teria custo inicial de montar uma estrutura, né? Você teria toda a estrutura ali disponível para você. Ainda teria um apoio ali, né, dos professores, uma orientação. Perfeito. E aí foi quando a gente resolveu, juntei com alguns amigos, a gente resolveu montar um negócio na época de consultoria. E de lá para cá a ITC foi crescendo, a gente teve que graduar, né? Teve que sair da universidade. A universidade Sim. pediu, olha, agora você tem que ir para o mercado, né? E aí eu fui para o mercado, abri escritório, cheguei, teve vários consultores lá dentro, na época mais de 10 consultores, 12, 15 consultores ali trabalhando, né? E a jornada acadêmica não parou. Aí eu fui para fazer doutorado, tinha essa veia, né? Eu achava que o conhecimento, na minha visão, tinha que ser o caminho para me garantir, né? No futuro. Então, eu tive que largar um pouquinho ali a estrutura de gestão da consultoria, fui diluindo ali a equipe e parti para fazer mestrado, doutorado, né? Mas não larguei a consultoria, fiquei sempre com o pé ali no mercado. Voltando depois do mestrado e doutorado, eu comecei a atuar com mais ênfase ali nas pós-graduações, no MBA, e comecei a buscar mercados fora do estado também, né? E aí, encurtando, veio a pandemia, essa exigência de você ter que ir para o digital, né? Provocada pela pandemia, fez eu repensar mais uma vez o modelo de negócio, né? E foi quando eu encontrei uma estrutura de plataforma online, e aí a gente está até hoje trabalhando com consultorias digitais, né? A gente já tem sociedade com outras empresas, né? E vem seguindo aí nessa jornada da gestão, da liderança. E eu imagino, assim, eu sempre, quando eu vou falar sobre esse assunto, que durante toda essa trajetória, eu sempre tive as habilidades sendo trabalhadas, muitas vezes inconsciente, eu não sabia que estava trazendo ali, ou trabalhando determinadas habilidades da liderança, mas depois de um bom tempo, quando eu comecei a ter mais consciência disso, eu percebi que ali tinha muito da liderança acontecendo. Sim. Até porque a liderança em si, né, ela não tem a ver com um cargo. Né? As pessoas confundem mesmo, acham que Sim. ser líder é você ter um cargo, ser um chefe, uma posição hierárquica. E, na verdade, a liderança ela pode acontecer na sua autoliderança, Sim. pode acontecer no seu dia a dia. Dentro da própria família. Na própria família, na vida estudantil, né? Então, tem várias formas que eu fui observando e isso eu fui trazendo para o dia a dia, na prática da consultoria, percebendo que as empresas precisam preparar líderes,
Sim. precisam desenvolver as habilidades da Hoje liderança em dia, mais que nunca. mais do que nunca e até para poder equilibrar, né? Sim. Onde a gente chega numa temática que eu adoro, que eu sou apaixonado, que é aprender e ensinar sobre essa liderança estratégica ágil, né? Nós somos, assim, da era mais digital. Nós somos de uma época que não existia nem celular, né? Não querendo entregar as nossas idades, mas já entregando. Nós somos daquela época onde o conhecimento, de uma forma mais profunda, ele sempre foi muito valorizado. Conheço o Fara, sei que também valoriza muito essa parte de aquisição de conhecimento. Como você botou aqui, nossa, se eu não nasci com esses traços empreendedores, é importante eu ir lá buscar e modelar alguém. Então, é sempre essa busca por esse conhecimento, essa dedicação de conhecimento. Me diz, Fara, como que você investe na tua carreira através desse viés do conhecimento? O que é que você vê que é imprescindível você ter, né? Porque você tem aí uma jornada de 30 anos de empreendedorismo em várias áreas diferentes. Então, como que você vê, o que é que você diria sobre essa importância de investir no conhecimento para o crescimento na carreira? Tá, deixa eu só voltar um pouquinho lá para trás, porque ouvindo o Paulo aqui, eu fui lembrando da minha história, né? Como eu comecei. Então, assim, um pouco diferente do Paulo, eu já tive dentro da minha casa um espelho que é meu pai. Meu pai foi empresário a vida inteira, ele tinha loja de imóveis, teve loja de departamentos aqui. E assim, isso foi uma coisa que eu via muito. Eu não sabia, enquanto jovem, adolescente, quanto isso tinha me influenciado. Mas, né, aí fiz faculdade de economia e meu irmão já trabalhava, tinha um irmão que já trabalhava com meu pai, enfim. E ele realmente tem uma veia muito grande do empreendedorismo. E um dia ele chegou para mim e ele ia casou muito novo, e ele disse, Fara, vamos abrir um negócio juntos? Aí o meu olho brilhou. Vamos, né? Mas como? Não tinha dinheiro, não tinha nada, não tinha experiência, ele ainda tinha um pouco, mas eu não. E aí a gente foi, né, buscar no meu pai, que tinha mais experiência, a gente foi falar para ele o nosso desejo. E aí ele nos deu o apoio, né? Ele deu o primeiro start, e aí foi quando começou a minha carreira como sócia de meu irmão numa loja de móveis, né? Sim. E aí nós começamos juntos, e começou de uma loja, passou para 3 unidades, mas aí depois, enfim, né? Foi uma época que a economia não é o que é hoje, só quem é mais antiga sabe, né? Então, estou falando aí de era Collor, tá, gente? Então, para quem viveu essa época, sabe do que eu estou falando. É muito importante, porque muitos dos nossos comportamentos de consumo, principalmente da nossa geração, ela vem ainda com resquício dessa era, né? Dessa questão de acumular, de ter muito para não faltar. Vem dessa época, porque de manhã era um valor a coisa, e de noite o preço já estava 3 vezes mais caro. Então, quando você recebia o dinheiro, tinha que ir lá fazer feira, estocar a feira do mês, porque talvez no começo do mês você conseguiria comprar coisas que no final do mês você compraria 1/3 daquilo, por causa da inflação. São coisas que as pessoas, às vezes, elas não pensam. Como você tem que ser um empresário muito cheio de estratégias, cheio de, né, jogo de cintura, como quando foi essa questão da pandemia, do Covid, que também exigiu da gente a gente ter essa malemolência, esse jogo de cintura. Então, mesmo quando não dá certo, a gente aprende muito. Não, né? mas a gente aprende mais, inclusive, quando não dá certo, porque são as grandes lições que a gente tira. Na dor a gente não gosta, mas são as que mais nos ensinam, né? Então, aconteceu isso e, enfim, a gente teve o dinheiro confiscado, isso foi a era Collor, a gente acordou sem dinheiro nenhum, né? Isso foi o que aconteceu. E aí foi uma bola de neve e fechamos. Infelizmente, a gente não teve como continuar. E aí eu fui embora fui morar em Londres, fui ver experiências novas que me fortaleceram mais ainda. Você falou de conhecimento, né? Por isso que eu voltei lá para trás, porque a busca do conhecimento sempre foi muito forte em mim. Conhecimento e liberdade, que é um dos meus pilares, sabe, Ana? Foi sempre muito forte. E aí, essa experiência fora assim, fora do comum, que a gente aprende, o que a gente se supera. Imagina você sair sozinha, muito jovem, e sem nenhuma referência para um país estranho. Às vezes as pessoas que nunca tiveram essa oportunidade, porque eu sei que nem todo mundo teve essa oportunidade de morar fora, mas assim, até o fato de você morar só já é disruptivo, porque aqui a gente tem o hábito de só sair de casa quando se casa. Mas eu também morei fora e acontece assim,
quando eu fui morar na França, eu já tinha morado nos Estados Unidos. E aí você falou, me veio um episódio, para as pessoas terem um pouco da noção de como é difícil isso. Veio um episódio que eu conheci uma pessoa lá na cidade que eu fui na França, um francês. E aí chegou um dia que eu fui fazer minha matrícula na faculdade, né? E eu conto mesmo assim o que não dá certo, porque isso faz parte do nosso crescimento. E olha que eu já tinha experiência de ter morado fora antes. Aí, na segunda experiência, eu fui fazer a minha matrícula na faculdade. E aí, a moça me deu um negócio para preencher. Eu falei assim, moça, eu não estou entendendo aqui, porque o sistema educacional era diferente. Eu disse, não estou entendendo daqui, me ajuda aqui. Aí ela falou assim para mim, não vou ajudar, não. Você tem que saber. Eu disse, mas eu não sou daqui. Ela disse, mas você tem a obrigação de saber o que você está fazendo. E ali eu me senti tão humilhada, eu me senti tão ultrajada, porque eu não sabia, eu não tinha para quem recorrer, eu não tinha para quem perguntar, e eu tinha que responder uma coisa que eu não fazia a menor ideia do que eu estava respondendo. E aí, eu lembro que nesse dia eu fui pra casa e eu fiquei chorando. Eu chorava. Eu deitei na cama e eu chorei como uma criança. Aí, coincidentemente, acho que uma meia hora depois que eu tava chorando, esse meu amigo ligou pra mim. Falou assim, você tá fazendo o quê? Eu disse, eu tô chorando. E aí, ele foi lá me resgatar. Então, a importância também da gente mostrar a nossa fragilidade e da gente ter pessoas ao nosso lado que querem o nosso crescimento. Porque aí ele foi lá, me resgatou. Aí, me resgatou no caso, ele foi lá na minha casa, me buscou, disse, não, vamos conversar. E ficou conversando, me distraindo, foi me ajudando, foi me explicando. E isso fez eu crescer. Então, assim, para quem nunca morou fora, é libertador morar fora, porque a gente pode ser quem a gente realmente é, porque ninguém nos conhece, mas ao mesmo tempo a gente não é nada. A gente não é ninguém, a gente é um forasteiro ali tentando achar o nosso espaço. Então, assim, isso desenvolve muitas habilidades da gente, né? E isso vale não só para você morar em outro país, não. Isso vale quando você sai da sua cidade, da sua casa, e você vai morar só e tem que quebrar a cara. E o empreendedor é muito isso, né? Principalmente quando é um negócio novo, que a gente não tem referência, a gente tem que ali abrir o mercado e ir na cara e na coragem. Desculpa te interromper. Não, mas é exatamente isso que você está falando. São os conhecimentos externos, que você falou, né, da busca do conhecimento, e esse interno, né, que a gente nem se dá conta de quanto a gente está aprendendo através dessa experiência. Eu estou falando isso porque, como você mesmo disse, é isso que constrói a pessoa e o profissional que a gente é. Porque a gente não consegue dissociar, né? A gente leva a gente para a nossa empresa, para o nosso negócio. É a gente gerindo o nosso negócio. Então, como o Paulo disse, se a gente não tem uma boa gestão, né, pessoal, como é que a gente vai gerir bem o nosso negócio para levar ele para alcançar os sucessos e as conquistas que a gente tem? Você é seu negócio e seu negócio é você. Exatamente. Não tem como dissociar. E aí, Ana, você falando dessa coisa do conhecimento, e um pouco diferente da história de Paulo, né, que não tinha na história da família o empreendedorismo, eu tinha, mas, assim, em contrapartida, acho importante essa história de você falar das fragilidades e das dificuldades no percurso, porque a gente tem, de um papel ou no outro, os bônus e os ônus. Sim, claro. Então, nada é 100% bom nem 100% ruim. Né? E graças a Deus, né? Sim. Então, o que aconteceu na minha vida? Eu tinha esse espelho de meu pai, mas a gente evolui, a história evolui, nós evoluímos, graças a Deus, né? Porque a gente está aqui para isso, é uma coisa que eu acredito muito, que eu passo isso no meu trabalho. Eu sempre digo que esses são os bônus do nosso negócio, essa evolução que a gente tem todos os dias, através dos ganhos e através também dos perrengues, né? Como a gente diz aqui. Então, o que aconteceu? O que eu senti muita falta em grande parte da minha época, assim, quando eu tinha a escola, eu estou falando especificamente, é que, eu estou falando, gente, lá para trás, é claro que evoluiu muito. Essa noção de mentoria, de coach ou mentoria, é uma coisa que, Paulo talvez saiba bem disso, não era vista como hoje. Evoluiu muito esse olhar dos empresários, das empresárias, dos empreendedores, para contratar realmente mentorias ou para ter por perto pessoas que possam ajudar, porque a gente veio de uma era, eu vim de uma era com meu pai, não, eu posso fazer tudo sozinha. E não é assim, né? E a gente até faz, mas demora muito, né, Paulo? Então, é esse conhecimento e autoconhecimento de perceber, ok, eu vou até aqui, mas a partir de um certo momento eu preciso sim pedir ajuda. Por que a gente não contrata um funcionário? A gente não contrata serviço de tecnologia ou qualquer coisa que faça gerir a parte técnica? E por que a gente, ou pelo menos minimizava essa parte humana, essa parte de treinamento e de mentoria?
Eu vejo muito isso, não sei vocês, mas eu tenho muita sensação, principalmente do consultório, né? Eu venho trazer para o lado da psicóloga. Eu tenho muito essa sensação, porque assim, quando a gente contrata uma mentoria, a gente mostra a nossa vulnerabilidade pessoal. Porque se eu vou contratar uma mentoria para mim enquanto gestor, é porque na cabeça tá alguma coisa precisando ser ajustada. E eu sou perfeita. Como assim, eu né? sou, né? Eu sou a pessoa aqui que manda, que tenho que mostrar que sou top. E aí as pessoas têm essa ideia ainda construída na cabeça que vulnerabilidade é fragilidade. É fraqueza. Quando não é, você mostrar a sua vulnerabilidade é você abrir a porta para você poder crescer. Porque se você não reconhece que você é vulnerável num ponto, como é que você vai poder melhorar aquilo se você não reconhece isso? E isso é uma das bases, deixa eu colocar assim, para a autoliderança. Porque se começa pelo autoconhecimento, o autocontrole, a autoperformance. Então, vários autores, gurus da área de gestão, eles falam da importância de você praticar o feedback no seu dia a dia. O feedback no sentido de você fazer essa autoanálise, de você registrar as coisas que você quer alcançar e avaliar um tempo depois, mas também de ter pessoas que possam olhar e ver se você também está evoluindo. E para isso você tem que ter muita abertura, tem que ter muita humildade, se colocar na posição de vulnerabilidade ali, de você... O líder, ele não tem problema de ser uma pessoa vulnerável, né? Então, é um dos pontos bem importantes. Inclusive, como a gente está citando aqui, questões de busca por conhecimento, todas as vezes que eu me senti travado, como se estivesse batendo ali no teto da complexidade, eu fiz uma virada de chave que era em busca de conhecimento, saindo um pouquinho, indo para eventos, conhecendo pessoas, outras culturas, né? Lendo bastante, uma coisa que eu sempre reforço, até em casa com meus filhos, eu disse, olha, nem todo leitor é líder, agora todo líder é um bom leitor. Sim. Os líderes que eu conheço, os líderes que eu admiro, os líderes que eu converso, todos eles são leitores, eles estão sempre com um livro ali, o outro, buscando, se aprofundando sobre conhecimento. Então, a mentoria ajuda, os eventos ajudam, o network é necessário para qualquer líder. Porque se você está fechado ali, em um determinado ambiente, numa rede, até quando a gente vai estudar a importância, principalmente do cenário hoje que a gente vive discutindo tanto sobre comunidade, sobre ecossistema e tudo. O ecossistema, ele sobrevive justamente por esse efeito rede, por essas conexões que vão retroalimentando o processo e vai trazendo riqueza. O ser humano e profissional, ele precisa também se reciclar, ele precisa buscar, ele precisa ir para o novo, ele precisa conhecer e fazer essas conexões para trazer essas peças, esses diferenciais que vão agregar valor à sua carreira. Eu lembro que estava numa época da consultoria que as coisas estavam um pouco devagar ali, eu corria atrás, via muita concorrência e tudo, aí eu resolvi sair. Fui fazer uma formação, procurei onde tinha uma formação, encontrei uma formação em Ohio, Estados Unidos, na Universidade de Akron, que uma formação era mais ou menos um mês ali de formação, que intercalava a Universidade de Akron e também uma formação, uma vivência, uma imersão no Exército Americano, sobre liderança. E eu disse, eu vou para esse negócio. Né? Mesmo com dificuldade da língua também, diferente de vocês que moraram fora e tudo, né? Eu sempre tive uma leitura muito técnica, né? Do inglês, do espanhol, por conta da formação acadêmica. Então, você sabia fazer uma prova, sabia fazer as leituras de artigos, mas para um momento ali, para interação e tudo, é uma outra habilidade. Mas meti a cara e fui lá fazer essa formação. E o interessante é que você chega lá com a sua mente, seu mindset aberto, né? Sem ter aquelas travas e achar que você já chegou, já sabe determinadas coisas, tudo aberto para aprender, você volta com a bagagem, volta com tanta coisa. Sim. E aí eu comecei a reposicionar negócio, reposicionar a forma como lidava com clientes, melhorar essa jornada da liderança. Né? Foi daí que surgiu o conceito que eu trago hoje, que eu escrevo sobre isso, que é sobre trilhas da liderança. Né? Então, isso partiu de quê? De uma zona de conforto que eu percebi que eu estava e eu tinha que ir para sair dessa zona de conforto. Então, para sair dessa zona de conforto, eu fui em busca de sair da caverna, né? Sim. Buscar o novo, conhecer outras pessoas. Novo é sempre melhor. Perfeito.
É muito interessante essa questão de como o conhecimento, como a gente se abre, o mindset, ele influencia em tudo, né? Muitas vezes a gente vê, eu vejo muita gente que tem um potencial enorme, que tem uma bagagem grande, que tem uma capacidade, mas que não se enxerga, que não vê o quanto, até onde pode alcançar, até onde pode ir, se limita muito, porque tem um mindset muito fechado, né? Ainda que eu acho que você vê muito isso na questão de transição de carreira. É isso que eu ia falar para você. Assim, eu até sofro muito, a gente tem que se colocar muito neutra nesse ponto, porque a gente não pode interferir, claro, na história do outro, né? Mas a gente sabe quanto é importante, eu falo disso, é a prática. Não adianta você também, o conhecimento é fundamental, mas teoria não dá resultados, né? E eu sempre estou fazendo mentorias, principalmente na área de autodesenvolvimento, que é o meu foco, né? Porque eu entendo, não mais entendo, né? Eu vivo isso na prática, através das minhas clientes, das minhas mentorias, a dificuldade que as pessoas têm de colocar em prática. Paralisam no medo, paralisam nas famosas crenças. Não vai dar certo, e será. E aí, gente, o erro já faz parte. Então, mas assim, uma coisa é a teoria e outra coisa é você ter a habilidade de colocar essa pessoa em movimento. Porque o tempo, eu acho, não sei se vocês concordam, é o bem mais escasso que a gente tem hoje. Sim. Então, não há tempo a perder. Quanto antes a gente sair da caverna, entrar e sair da caverna, né, e ter essa disponibilidade para a vida. Porque a vida é uma aventura. Sim. Né? Então, vamos encarar isso de uma forma mais leve. Vou errar. Beleza, mas cada vez que eu erro, eu aprendo e eu me desenvolvo e, no caso, o nosso negócio desenvolve junto. Não pode parar, né? Não pode parar. Ele é só um passo da de um acerto. Faz parte. Né? Faz parte da caminhada. Minha gente, que papo gostoso. Eu nem vi a hora passar. E aí, a gente já está chegando no final. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Muito rápido. Mas aí, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês falem um pouquinho para o pessoal, assim, bem resumidamente, para não dar spoilers, tá? Então, fala, assim, um pouquinho, o gostinho do que eles vão ter no Bex com vocês ali em cima do palco. E convida eles para virem aqui nesse momento para conseguir adquirir ainda mais conhecimento aqui, além do que a gente partilhou aqui. Então, para se quiser começar primeiro as damas, tá? Claro. Então, tá bom. Gente, o que eu vou dar conselho para vocês. Olha, não percam tempo, se conectem. Vocês não têm noção da mudança que acontece quando a gente está conectada com pessoas que fazem. E é isso que vocês vão encontrar lá no Bex. Com relação ao que eu vou entregar, eu estou preparando com muito carinho, porque eu vou trabalhar, o meu foco é no desenvolvimento humano. Como eu falei aqui, eu acredito que a gente veio aqui para crescer nessa vida, para se desenvolver, e o nosso negócio é a maior fonte de crescimento e desenvolvimento que a gente tem. Então, eu vou mostrar para vocês como tornar essa jornada prazerosa mais leve e vou entregar um passo a passo simples e fácil, né? Sem muito spoiler, sem muito spoiler. É desafiante, mas os desafios são bons, mas eu tenho certeza que lá vocês não vão sair do mesmo jeito que vocês entraram, vão sair muito melhor. Então, eu vou entregar o meu melhor para vocês, e vocês não perdiam, tá bom? É isso, Paulo. Aí, você, Paulo. Olha, sempre quando a gente participa de um evento, é uma oportunidade para virar chave para alguma coisa. Então, se você vai lá com a mente aberta para um evento como esse, uma imersão com palestrantes que vão trazer diversos temas, né? E esses temas podem agregar muito valor. Então, o primeiro ponto é estar presente em uma imersão ou algumas imersões que vocês possam participar, engajar em grupos como esse movimento que vai acontecer agora no Bex, né? E lá eu vou trazer uma palestra sobre liderança estratégica ágil. Tudo que eu fui desenvolvendo nas consultorias, nas empresas, nas pós-graduações, eu resumi isso, né, construí, transformei isso em um método. E esse método, ele ajuda a qualquer pessoa a se tornar líder ou iniciar essa jornada de desenvolvimento da competência da liderança. E é isso que a gente vai aprofundar, sem entrar em muitos detalhes, trazendo cases, trazendo ferramentas que vão agregar muito.
Então, espero você lá, ao vivo no Bex. É isso aí, então, dia 15 de junho, no auditório da Norcom, a partir das 9 da manhã, nós aqui e mais outros palestrantes esperamos por você, para você levar a sua empresa para o próximo nível. Quero agradecer a vocês dois, muito obrigada também a quem assistiu o nosso primeiro episódio e nos vemos no Bex.